Deu certo? Professor, é história, né? É arte agora. Crianças, deu Arte. certo? Tá aparecendo para vocês? Sim. Muito bem, então vocês vão, por gentileza, copiar o cabeçalho, tá? A pauta de hoje. Aula de arte no caderno de arte. Então vocês vão colocar lá Escola Carrossel do Estilo, a data de hoje é 28 de julho de 2020, e a pauta que é de quem são os tesouros culturais da humanidade. Tesouros culturais da humanidade. Ô, Igor, você já copiou a pauta? Sim. Henrique Udi, copiou a pauta? Sim. Sim, muito bem. Crianças, então é o seguinte, a pauta ela faz com que a gente comece a pensar um pouco, para que a gente possa fazer uma reflexão acerca de alguns elementos, algumas informações artísticas que se encontram no nosso meio e que muitas vezes a gente acaba não tendo uma noção, um conhecimento tão grande, e isso acaba sendo um dos fatores que faz com que fuja um pouco do nosso entendimento, tá? Então, existem várias obras de arte, várias esculturas, vários monumentos que se encontram aí espalhados nesse mundão de Deus. A gente tem muito disso, muito da arte, por exemplo, presente em praças, presente em igrejas, né? São monumentos, são coisas que são colocadas ali, né? Nas cidades, nos ambientes externos, e que muitas vezes a gente consegue ter um proveito. Em outros momentos, nós temos outros artistas que fizeram diversas outras obras, arte, e que isso acabou sendo usurpado, tá? Acabou sendo roubado, desapareceu, sumiu. Pessoas que começaram a ter conhecimento sobre a possível grande valor das obras começaram a roubar, tá? Então, hoje em dia, existem ainda pessoas que se dedicam a isso, né? Ao roubo de obras públicas, obras importantes, obras de artes públicas, né? Às vezes fazem assalto ou roubo a museu, a igrejas. Tem muitas igrejas que sofrem diversos ataques, né, de ladrões, justamente para que possam ser roubadas, então, suas obras, tá? Muitas delas obras sacras, né? São as imagens dos santos. Então, a gente vai começar a falar a respeito dessa ideia, desse princípio, ligado a esse elemento, tá? De quem são os tesouros culturais da humanidade? Tá? Muito se fala, por exemplo, a respeito daquilo que está disposto para a humanidade como um todo. Só que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre alguns monumentos ou algumas obras que vocês têm conhecimento
que são colocadas até como maravilhas do mundo? Alguém sabe? Alguém? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa é um desses monumentos, desses instrumentos? Alguém consegue falar aí? Além da Mona Lisa, Arthur, tem alguma obra, algum local? Não consigo pensar, mas eu ia colocar, sabe, aquela, tipo, uma pintura feita de... Muito bem, é uma obra bem, a Mona Lisa é uma obra bem importante, tá? Tanto que é um conteúdo bem interessante que é estudado lá no 7º ano. Mas se a gente fosse falar sobre as maravilhas do mundo, o que é considerado, tá? Vocês já ouviram falar nas maravilhas do mundo? Quais seriam elas? Alguém faz ideia? Não. Cristo Redentor, Coliseu. Alguém pode citar alguma outra aí, obra? Torre Eiffel. Torre Eiffel, o que mais? Pirâmides. Não precisa necessariamente fazer parte Da das 7 Liberdade. maravilhas. Não precisa necessariamente fazer parte das 7 maravilhas do mundo, tá? Mas o que vocês conseguem associar ou lembrar? Da Liberdade. Estátua da Liberdade, ó, tá melhorando. Ô, professor, Pirâmides. Oi, Isabelle. talvez aquela do Abapuru. O quê? O Abapuru, talvez? Não sei. É uma obra Abapuru. importante também, tá? Abapuru. Tá certo, é uma obra bem importante, bem interessante, na verdade. Abapuru. E retrata um artista nacional, né? É legal, isso mesmo, interessante. Que mais, gente? As pirâmides no México, Coliseu na Itália, Cristo Redentor. A muralha da China lembra alguma coisa? Vocês acham que é importante? A cidade Inca, em Machu Picchu, tá? No Peru. Que mais? Jordânia. Alguém falou Egito. Na Índia, são vários elementos, tá? Que professor, Esfinge, a Esfinge. Esfinges, muito bem, tá? Relembrando novamente a questão do Egito. Pintura rupestre vai para esse negócio também? Como? Pintura rupestre. Pintura rupestre também, tá? E é bem interessante mesmo. O problema das pinturas rupestres, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é que muitos foram... ocorreram algumas pichações, tá? Em cima, rasuras, então as pessoas acabam não tendo respeito tão grande por essas obras. Mas é legal a gente comentar também, tá? Vocês já viram as estátuas da Ilha de Páscoa? Já? Eu já ouvi muito falar das Ilhas de Páscoa, mas eu não sei por que tem aquela estátua. Mas na verdade tem que ter um estudozinho, né? Ler a respeito para poder entender por que existem aqueles totens lá. Existem castelos, existem monumentos. Enfim, gente, são muitas as localidades, são muitas as regiões, são muitas as obras que foram criadas, tá? E que a gente pode englobar, acabar fazendo com que entendimento que faça parte da nossa realidade como sendo uma obra e algo importante, tá? Então, nós temos obras de arte, esculturas, estátuas, as próprias pinturas como um todo e essas obras arquitetônicas gigantescas, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, Muralha da China, algo fantástico de se pensar. A formação da civilização egípcia, tá? Tudo aquilo que eles criaram, transformaram, que vocês acabaram comentando aí, esfinge, as pirâmides, tudo, tá? Acaba fazendo com que a gente tenha um entendimento muito, muito claro acerca do desenvolvimento artístico dessas civilizações. Tá? Então, tudo isso acaba sendo colocado ali como um tesouro da humanidade. Tá? Essa primeira imagem que o professor colocou aí, ela remete ao conteúdo da nossa própria apostila. Tá? Deixa eu só localizar a página para vocês.
situarem um pouco. O último conteúdo que nós vimos antes das férias foi da própria artista pintora, tá? Que ela acaba viajando para os vários lugares e aí ela acaba em uma representação, ela acaba pegando várias imagens de vários locais e acaba associando isso em uma única pintura, tá? Nós vimos informações a respeito dela lá num dos nossos últimos capítulos, né? Página 19. Inclusive, vocês fizeram uma atividade sobre isso, né? Cada um tinha que fazer um desenho demonstrando elementos de uma possível viagem que vocês tenham feito. Tá? Ó, na página 21, ele trata sobre esse assunto, tá? De quem são os tesouros culturais da humanidade. É a mesma representação. Professor, por que tem essa representação ou qual é a motivação para que ela esteja aí? Então, para discutir o assunto que cerca essa obra, tá? A Luz de Dois Mundos, uma obra depois que a gente vai discutir também relacionada a esse artista aqui, ó, algumas obras que foram desenvolvidas por ele. Mas ali, a pirâmide de vidro, então, ela serve como entrada para o Museu do Louvre, na França, tá? Então é algo bem chique, bem interessante. A pirâmide feita toda de vidro, igual a imagem que o professor colocou aí para você, tá? Então, nas paredes das pirâmides, os egípcios escreviam tanto orações que serviam para encaminhar os mortos para outra vida, quanto pragas e maldições, tá? Lançados contra aqueles que ousassem entrar na tumba para roubar os tesouros daquela pessoa que está sendo colocada ali na tumba, tá? Daquela múmia lá, que vai se tornar uma múmia. Essas últimas, que seriam relacionadas ali às pragas, não foram suficientes para espantar os invasores, tá? Diversos túmulos foram saqueados ao longo dos séculos e muitos tesouros foram levados do Egito. Gente, infelizmente, antes mesmo da gente poder se atentar e dar maior atenção a esses itens, sendo colocado ali como um tesouro da humanidade, né, que a gente poderia fazer pesquisas, aprofundar o conhecimento, saber um pouco mais sobre esses tesouros egípcios, quais eram, enfim. Entraram pessoas nessas tumbas e, infelizmente, saquearam, roubaram, usurparam, tá? Fala, Arthur. Tô com uma dúvida. Eles foram meio... Não foram inteligentes por causa que é só, tipo, sei lá, começar a chover em granito que tem chance de quebrar o vidro, né? Sim, mas é bem resistente, tá, Arthur? Eu achei que é tipo vidro igual de janela, então. Não, é bem resistente. Tipo, menos de uma semana. Inclusive, Arthur, vocês já foram num museu aqui em Campo Grande, Museu do Índio? Não, mas eu já fui tipo, num museu que tem na UFM ou CDB. É esse mesmo. Só que não é Museu do Índio, eu falei errado, Museu Dom Bosco. Só que lá acaba sendo Museu do Índio automaticamente. Lá no Parque das Nações Indígenas, vocês já foram lá? Já? Não. Lá tem, a Maria já foi. Lá tem uma parte que existem algumas obras dos próprios indígenas que eles acabam criando, que é colocado no chão, e no chão é colocado um vidro em cima. E aí você acaba andando em cima do vidro. Você vê como que é resistente, né? As pessoas andam em cima do vidro para poder ver a representação. Tem gente que tem medo, eu tenho medo, eu não fico pisando muito, não. Quando eu vejo duas pessoas em cima, eu já saio de lado, eu piso na outra parte. Sempre eu estou visitando um museu lá, né? Eu levo algumas turmas e outras escolas. E aí eu tento me precaver. Só que para você ver, tem alguns vidros assim em museus que são bem resistentes. Fala, Arthur. Professor, eu já fui no museu da TV, que também foi de outra excursão que eu fui. Que era tipo, se eu não me engano, era do cinema. Ah, legal, uma exposição. Legal. Aonde foi? Você lembra, Arthur? Não me lembro, mas eu sei que foi. Eu sei que da rádio foi na USDB. Quase que foi, eu acho que ano passado. Na UCDB? Sim. Que legal. Você foi com a escola ou não? Você foi sozinho? Foi com outra escola? Legal, bacana isso. Tá vendo, gente? Conhecimentos, tá? A gente visitar museu aí é cultura.
tá? Quem sabe um dia a gente visita aí, se a gente Participei tiver a até da oportunidade. rádio. Continuando, para discutir então esse assunto, a gente está falando a respeito de saqueamento, de roubo, tá? Então várias pessoas entraram nos túmulos, nas pirâmides, infelizmente roubaram os tesouros que eram enterrados junto com as múmias, tá? As pessoas que se tornariam depois as múmias, né? Que estavam envoltas. Então eles acabaram roubando muitos tesouros. Para discutir sobre esse assunto, o artista pernambucano Tunga, ele brasileiro, tá vendo? Ele criou em 2005 uma obra intitulada A Luz dos Dois Mundos, que foi exposta embaixo da pirâmide de vidro ali desse museu, tá? Então, embaixo dessa pirâmide ali tem essa obra aqui que o professor vai mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Bem estranho, né? Bem macabro, né, na verdade. Eu não achei. Sério, professor? Sério. Parece quando, tipo, pegava, matava e deixava a cabeça para os tubarão comer, sei lá. Ô, Henrique, olha aí no seu apostila. Cabeça Página 22. Dá uma olhada na apostila aí. Nossa, toma 28. 22. Ó, Que essa isso? obra, o professor pegou algumas imagens para vocês poderem associar e entender também. Poxa, por que fizeram essa coisa? Não tem nada a ver. Essa pirâmide, aqui, que seria dentro dessa pirâmide aí embaixo, tá? Eles colocaram, então, essas esculturas, tá? Claro que tem uma explicação e a gente vai falar sobre eles. Então, esse aqui na página 22 é o artista, que o professor também trouxe uma imagem dele aqui para vocês verem, tá? Esse é o artista, o Tunga, pernambucano. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da sua obra, tá? Ao meu ver, no primeiro momento, claro, eu estava discutindo com o sexto ano, à tarde, que a gente estava falando, de manhã, a gente estava falando a respeito de sonhos em filosofia. A gente vai falar também depois da próxima aula de filosofia. Nós já tivemos aula? Não, né? Nossa primeira aula, né? Na verdade, depois das férias. E aí a gente estava falando a respeito de obras de arte, também desenhos e representações. E existem obras de artes e representações que às vezes acabam fugindo de uma possível interpretação fácil, interpretação ou julgamento para colocar, nossa, que obra de arte bonita, né? Que desenho bonito, que exposição legal. Tem algumas que são totalmente diversas, tipo o desenho da Maria aí é perfeito. É lindo, tem simetria, tem cores, é tudo muito bonito. Só que tem pessoas que fazem desenhos abstratos, pinturas abstratas, que fazem esculturas, que muitas vezes a gente não consegue ter uma interpretação muito clara, tá? Tem artistas plásticos que entortam colheres, garfos e junta aquilo ali, e aquilo ali é uma arte para ele. E depois ele acaba expondo aquilo ali. As pessoas vão... Tem pessoas que gostam, claro, são aptidões, tá? As pessoas vão, claro, fazer seus julgamentos, se é bonito ou se é feio, mas aquilo ali faz parte de uma possível realidade de conhecimento, né? O que o artista quer passar com aquela informação? Então é sobre isso que a gente também vai comentar um pouquinho, para poder entender o que o Tunga fez, tá? Então, fabricada com ferro, latão, cabos de aço e resina. Alguém sabe onde foi usada a resina aí? A obra de 3 toneladas, olha só, gente, é bem pesada, tá? Apresenta um enorme esqueleto sem crânio, deitado. Cadê? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá para ver certinho aí, o esqueleto deitado. Eu não vou riscar a tela, porque depois fica complicado para eu apagar, mas dá para ver o esqueleto aí deitado, tá? Como se estivesse deitado na rede ali. Deitado em uma rede. Tá na segunda imagem. Várias cabeças, réplicas de esculturas da antiguidade, das antigas civilizações. Galerinha, então a resina é utilizada ali para poder fazer essas caveiras, tá? Não são caveiras de verdade, não são caveiras, né? Cabeças humanas ali, usado a partir da arte que ele produziu, tá? Então fazem parte do acervo do Louvre. Caramba, foi igualzinho, professor. Igualzinho. Que era mó real. Muito real, muito perfeito, gente. Eu também achei. Artistas, eu achei né? real também.
artista. Servem como apoio para a rede, tá? Então é como se as cabeças estivessem segurando o esqueleto, como se o peso do esqueleto Professor, o que é fosse resina? regulado ali por causa deles, tá? Que mais? Cadê o processo da um grande museu internacional, ou seja, acredito que você já tem conhecimento, sabe onde fica, tá? O professor acabou de comentar um pouco a respeito, tá? O museu está aqui ao fundo, tá? Na frente está então o museu e fica em Paris, tá? Algo bem famoso. Que inclui peças de grande valor originárias de outras civilizações. Galerinha, é arte, tá? É arte, é algo bem interessante. Como a imagem está aparecendo aí para vocês. Tung, então, ele nasceu no ano de 1952, faleceu no ano de 2016, tá? Infelizmente. Mais conhecido como Tung, o artista Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, olha o tamanho desse nome. Nasceu em Palmares, Pernambuco. Foi o primeiro artista brasileiro a ter uma de suas obras, uma obra em exposição no Museu Louvre, em Paris, considerado um dos nomes mais destacados da arte contemporânea nacional. Tem obras em acervo de museu como o da Venezuela, na Itália e em Minas Gerais. Galerinha, o cara é famoso, tá? Altas obras de arte. Se vocês forem por curiosidade pesquisar depois, no YouTube ou no Google, vocês vão acompanhar e ver um pouquinho a respeito disso, tá? Já ouviram falar em Asterix e Obelix? Quem já ouviu falar? Professor, eu já ouvi falar, sim. Eu também, eu lembro que foi um jogo, se não me engano. Lembra do quê? É, eu lembro de um jogo. Eu conheci ele só É o pior que um jogo. Eu conheci no filme. Eu conheci exatamente nesse filme aí. A primeira imagem que está aparecendo aí, um pouco amarela. Foi nesse filme que eu conheci eles. Asterix e Obelix. E os caras são comédia, hein? É muito Mas engraçado. ele tá parecendo só Asterix. O Ronaldo, Asterix e Obelix. Atalho. Tá os dois. Das 3 imagens. Ô, Ronaldo, você que falou que você conhece, né? Que você já viu no jogo, né? Uhum. Você conhece a história deles? Não. Você conhece, Arthur? Não. Quem mais tem conhecimento? Conhece, Thiago? Já ouviu falar? Thiago? Oi. Conhece Asterix e Obelix? Conhece, Igor? Não. Emily, o que você está fazendo? Conhece, Henrique? Cadê o Henrique? Henrique, você está assistindo aula, amigo? Tô, eu não conheço. Não conhece? Não. Tá. O professor vai Só tem um que é o jogo. Não, deixa eu acho que eu ia falar. Que tem um jogo que é o He-Man, só que eu não lembro se era. Tá. Não. O professor vai passar uma He-Man partezinha é uma série também. para vocês verem, então conhecerem um pouquinho sobre a história deles. Na verdade, nem fala sobre a história, mas é mais um momento que a gente vai poder ver um pouco a respeito do que se trata, tá? Então, a gente falar um pouco sobre Asterix e Obelix, a animação desse desenho, tá? Dessa representação, e eles fazem ali um contato, tá? Uma visita, um contato com a Cleópatra, tá? Ou seja, associa esses gauleuses com o Egito, tá? Associa um pouquinho as histórias. Então, eles também ajudaram a refletir sobre a aproximação de peças de antigas civilizações por outros povos. Porque pegou de uma civilização e juntou com A única outra, coisa que eu tá? sei Elementos é, de tem animação. o nome. A única coisa que eu sei que tem o nome obelisco é aquele negócio que fica perto do centro da cidade, saca? Tipo uma torre. Esse daí é obelisco. Obelisco. E esse que nós estamos falando é Obelix. Asterix e Obelix. São 2 personagens, tá?
a gente vai ver algumas informações. Na verdade, a gente nem vai ver tanta informação sobre eles, mas eu achei que, por vocês serem crianças, vocês já tivessem um conhecimentinho um pouquinho deles, tá? Eu achei que fazia parte da realidade de vocês, tá? Nesse desenho animado, então, no trecho da história em quadrinhos, que a seguir, tá, que mostra na apostila de vocês, eles aparecem em frente a um obelisco na cidade de Luxor, no Egito, tá? Agora sim, tá? Quem falou? Yud. Obelisco, tá? Então, um dos obeliscos que a gente conhece aqui na nossa cidade é realmente aquele que está lá no centro da nossa cidade, que foi, né, colocado, que está colocado lá no centro da nossa cidade. Beleza? Deixa eu passar para vocês um vídeo falando a respeito. Deixa eu ver como é que eu localizo o vídeo. Se eu não me engano, o jogo era de Master System ou de NES. O vídeo? Que vídeo? Deixa eu ver como que faz aqui. Ó, já faz 2 semanas que eu não dou aula e esqueci como que faz o Brega Night aqui. Usei tipo, todo o meu conhecimento do jogo para poder dizer isso. É. Deixa eu ver se eu acho. Não sei onde eu baixei. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui ou em download. Tá, download. Aqui, Asterix e Obelix. Tá compartilhando tela com vocês? Tá? Sim. Ok, vamos ver, porque depois eu não posso mexer na tela mais. Eu acho que vai rodar. Tô assistindo? Dá pra ver? Dá pra ver? Não, mas tá travando muito. Tá tipo muito, tá travando muito. Dá pra ver, mas tá travando muito. É, então tá dando certo. Tá. Acho que aqui também não vai dar certo. Na verdade não é o trailer, é a parte. Vou ver se vai rodar aqui, tá?
Obélix. Et Obélix, non, c'est sûrement défendu. Descends tout de suite. Oh, tu peux plus. Oh. Que c'est beau. Descends, tu es ridicule. Oh, vous êtes tout petit en bas. Ne dis pas n'importe quoi. Descends de ce sphinx. Je vais faire attention le front. Fais malin. Oh là là. Bien, remarquable. Bravo, Obélix. Tu te surpasses en ce moment. On va peut-être te recoller. Ah oui, mais c'est une bonne idée. Avec quoi? Tu as vu la taille de ce nez? Ah, ça c'est sûr, c'est un roc. C'est un cap, te dis-je. C'est un cap. C'est une péninsule. Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Tu es un brise-tout, Obélix. Encore heureux que personne ne nous ait vus. Et là, il me dit, va te faire envoyer chez les Grecs. Il m'a fait. C'est pas si bas. Ouais. T'avais un éclair là ou quoi? Muito bem, então o que o professor passou ali é só para vocês entenderem, tá? Não consegui. Eles tomam Quase nada. Travando muito. O que, Arthur? Não deu pra assistir quase nada, tava travando muito, pelo menos no meu. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Eu consegui ver tudo. Coisa que eu consegui mais ou menos. Travando. A parte tipo, que eu consegui ver melhor é a parte que ele deu bala no nariz. Eu vi pouca coisa, só que tá. Arthur, tá bom. Se você não viu, então você vai olhar a apostila aí que conta a historinha, tá? Mostra mais ou menos. Eu tô tentando trazer algo mais lúdico, mas se não dá, que a internet não ouve, aí já complica para o professor, tá? Mas seria mais ou menos o que está na tua apostila aí, beleza? O professor tentou deixar um pouquinho mais lúdico, só que já travou, não deu certo para você. Então a gente vai tentando ver como que fica melhor, tá? Então é isso, galerinha. O contexto que o professor queria mostrar para vocês, que vocês pudessem associar um pouco o contexto relacionado a eles. Não sei se vocês conseguiram identificar, mas eles então têm uma força. Professor, vamos fazer um desenho relacionado a eles? Já que é arte? Eles adquirem uma força muito grande, tá? Por meio de uma poção mágica. Então, eles tomam uma poção mágica, e essa poção mágica, ela proporciona uma força muito grande, tá? E dessa forma que eles acabam tendo ali um contato com os egípcios para a construção de tudo aquilo, aquela grandiosidade muito grande, tá? Como que vai fazer aquilo? Só com o uso da mão de obra escrava? Não. Eles, com o superpoder dessa poção mágica, eles conseguem dar uma ajuda muito grande. Então, por isso que a gente vai ver algumas informações ali na página 23 sobre eles, para poder falar um pouco sobre o Obelix. O obelisco, desculpa. Galerinha, menos de um minuto a live cai e o professor manda um novo link para a gente poder retornar de novo para a aula, tá? Arthur, página 23.